muita coisa acontecendo, tanto na política quanto no judiciário. Principalmente grave, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro acabou de trazer aqui uma informação, acabou de confirmar uma notícia que chocou Brasília neste exato momento, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro acabou de afirmar uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre atentado contra o Flávio Bolsonaro, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de confirmar uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre grave atentado contra o Flávio Bolsonaro, o nosso candidato à presidência da República aqui no Brasil. Ele teve acesso a essa notícia e ele vai explicar tudo nos mínimos detalhes aqui, porque essa notícia deixou a direita muito apreensiva, tá uma tensão na direita nesse exato momento em Brasília. Outra notícia mega importante, gente, tá? A imprensa acaba de revelar, acaba de anunciar que Lula da Silva cometeu um crime gravíssimo e imperdoável. Acabou de sair aqui na imprensa de um dos maiores jornais aqui agora, de que Lula da Silva cometeu um crime gravíssimo, tá? E imperdoável. Qual é esse crime que o Lula cometeu? Jornal do alto escalão, jornal poderoso aqui de Brasília, acabou de soltar essa bomba e eu vou trazer também nos mínimos detalhes. E agora, gente, notícia bombástica, explosiva em Brasília, tá? Bandido criminoso acabou de admitir ameaça de morte contra parlamentar da direita. Um bandido, um criminoso, acabou de confessar tudo. Criminoso acabou de admitir ameaça de morte contra parlamentar de direita. E essa notícia, gente, tá? Abalou as estruturas da direita nesse dia de hoje. Eu vou explicar absolutamente tudo o que está acontecendo, por que essa notícia devastou a direita nesse dia de hoje. Qual é esse parlamentar da direita que acabou de ser ameaçado de morte aqui por um criminoso que acabou de confessar que sim, ameaçou de morte? E temos também aqui, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes, que acabou de tomar uma decisão bombástica sobre Eduardo Bolsonaro. O próprio Alexandre de Moraes acabou de tomar aqui uma decisão sobre o Bolsonaro que deixou o Brasil chocado neste exato momento. Além dessa, gente, tá? Tem outras várias informações. Vou começar acelerando aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas, claro, antes de tudo e qualquer coisa, se inscrevam aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem, porque esta semana tá extremamente tensa em Brasília. E é muito bom vocês estarem inscritos aqui nesse canal, porque eu estou acompanhando para manter você muito bem atualizado aqui nesse canal. Dando início aqui já com as informações, gente, tá? Vai ser o vídeo mais impactante que você vai assistir nesse dia de hoje. Esse vídeo aqui que chegou até a deputada Bia Kicis, que ela decidiu colocar nas redes sociais dela. Inclusive, esse vídeo aqui explodiu nas redes sociais. São milhões de visualização. Vocês que estão do outro lado aí me assistindo, se vocês tinham alguma dúvida de que o grupo Rede Globo, que é a Globo News, tudo que pertence à Globo, são verdadeiros militantes para a esquerda, para o Lula e para o PT, eu prometo para vocês que depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, dessa jornalista, gente, que acabou de abandonar o grupo Rede Globo, e ela fez confissões, gente, ela confessou tudo. Ela revelou tudo o que acontece nos bastidores do jornalismo do Grupo Rede Globo. E eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, gente. Eu fiquei aterrorizada com o que ela confessou. Ela precisou sair da Globo para vir aqui ter coragem para revelar para vocês o que é o Grupo Rede Globo, Lula, o PT e a esquerda. Vocês vão ficar de queixo caído. Aterrorizados, que é o que eu fiquei também, vejam só. Eu não preciso de um canal que me diga o que pensar. Eu preciso de um canal que me diga o que aconteceu. Essas são as palavras da jornalista Edna Gomes, que durante anos a fio acompanhou a Globo News. E agora disse um basta. Ela não aguenta mais. Um canal que, ao invés de notícias, traz interpretação de notícias por aqueles que deveriam repostar e reportar os fatos. Acompanhe.
Hoje eu me despeço da Globo News. Durante anos acompanhei a emissora, mas aos poucos fui assistindo a uma transformação desconfortável. Menos reportagem, mais opinião. E eu confesso, cansei, não aguento mais assistir à falsa neutralidade que muitas vezes esconde escolhas editoriais bastante claras. Não tenho paciência para análises que frequentemente carregam julgamentos, preferências e conclusões pré-fabricadas. Malu Gaspar me parece cada vez mais interessada nos bastidores da intriga do que nos fatos. Joel Pinheiro transformou a sua opinião em método permanente. Demétrio Magnoli trocou a elegância intelectual pela provocação previsível. O contraditório é saudável, mas a arrogância, não. Ana Flor, muitas vezes, parece mais preocupada em interpretar movimentos políticos do que informar o que efetivamente aconteceu. Gerson Camarote vive em modo permanente com o presidente Lula. Valdo Cruz já fez análises brilhantes. Hoje, muitas vezes, parece procurar explicações para acontecimentos que os próprios fatos já explicam. A sensação é que a Globo News descobriu que opinião custa menos do que reportagem. Coloca-se uma bancada, distribuem-se microfones e passa-se horas produzindo interpretações sobre interpretações. Eu não preciso de um canal que me diga o que pensar. Preciso de um canal que me diga o que aconteceu. E quando a análise começa a sufocar os fatos, talvez seja a hora de mudar de canal. Talvez essa seja a hora de mudar de canal. E é a percepção que a gente tem, né? Milhões de brasileiros hoje mudando de canal. Vocês têm ideia, gente, tá? Vocês já pararam para pensar no que está acontecendo com o Grupo Rede Globo? Quantos atores eles estão mandando embora? Quantos jornalistas com altíssimos salários eles tiveram que mandar embora? Pensar, por quê, gente? O Grupo Rede Globo, com essa questão de ser partidária, nitidamente é um canal de esquerda, é um conglomerado de esquerda, que está ali para servir para a militância do PT, do Lula e da esquerda. E não tem nem... E não tentam nem disfarçar. Só que quando ela decidiu realmente escolher um lado, automaticamente saiu ali algumas empresas que deixavam muito dinheiro no Grupo Rede Globo, começou a abandonar. Passou-se a quebrar contratos. Olha, a partir de agora nós não vamos retornar. Um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o Grupo IP, do detergente IP, quando começou a ver que ali era só militância. Tô dando um exemplo, eu nem sei se isso aconteceu. Eu sei que várias empresas acabou com o contrato com o Grupo Rede Globo, mas estou citando aqui um exemplo. Então, se um grupo IP, por exemplo, uma empresa forte como o Grupo IP, né, vai lá e fecha o contrato com a Globo, são milhões e milhões de reais que deixam de entrar no Grupo Rede Globo. Só que além desse exemplo que eu dei para vocês, o Grupo IP, várias outras empresas abandonaram o Grupo Rede Globo. Isso fez com que a fonte da Globo secasse, o dinheiro diminuísse. E o resultado é a Globo ter que mandar um monte de jornalistas, atores do alto escalão, tudo mandando embora, gente, tá? Demitindo. Gente, a Globo tá sem dinheiro. A Globo hoje, gente, basicamente vive de dinheiro. Claro que não é só, né, dinheiro público, mas dinheiro da Globo. Vocês podem ter certeza que de todas as emissoras, a que mais ganha dinheiro dentro do governo Lula é o Grupo Rede Globo. Então, gente, tá, as pessoas estão acordando pra vida. Tipo assim, poxa, eu quero ver notícia, né, dos fatos que estão acontecendo no dia a dia, que está acontecendo no Brasil e no mundo,
Eu quero ligar a TV para ficar vendo ali opinião política, que claramente tem um viés de esquerda e eles nem tentam disfarçar. Isso fez com que o povo brasileiro, em massa, abandonasse o Grupo Rede Globo e começasse a assistir, por exemplo, canais como esse aqui, que é isento. Às vezes tem notícia que complica a direita, mas a gente vem aqui e traz a informação, dá opinião. É assim que tem que ser, gente. Você quer ter aqui a verdade dos fatos, e contra fatos são argumentos. Agora, eles pegam uma notícia do Lula ferrando o povo brasileiro e fica lá com aquele eufemismo. Olha, o Lula fez com que o Brasil hoje fosse o segundo maior país do mundo, que paga o maior imposto do mundo. Mas olha, porém, veja bem, mas eles tentam ali engabelar o povo. Deu para vocês entenderem por que o povo cansou? Não só o povo cansou da Globo, mas até os jornalistas estão acordando e abandonando também o Grupo Rede Globo. Tá aí, gente, tá? Tomou a decisão, saiu da Globo News e jogou a lama no ventilador. Eu não quero um canal que fique me dando opiniões. Eu quero um canal que me dê notícias, fatos do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Brilhante comentário aqui da agora ex, né, jornalista do Grupo Rede Globo. O que é que vocês acharam da decisão dela, gente? Tomou uma boa decisão? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente. E agora, além da jornalista aqui, que está bem contrariada com o que está acontecendo na imprensa, também, na verdade, um editorial, né? Aqui da imprensa diz que o Lula cometeu um crime gravíssimo e imperdoável. Lula e Congresso cometem crime por descumprirem meta fiscal, diz editorial. Ou seja, teve um editorial aí na imprensa que detonou o descumprimento de metas do Lula e do Congresso. Vamos entender? O presidente Lula do PT foi criticado em editorial do jornal O Globo por adotar medidas que, segundo o jornal, contornam as regras fiscais estabelecidas pelo próprio governo no início do mandato. O texto cita levantamento do economista Marcos Mendes, do INSPER, segundo o qual apenas 4% dos 2015 bilhões em estímulos promovidos pelo Executivo entram no cálculo do arcabouço fiscal. Esse, gente, eu não vou nem ler aqui o restante para vocês. É um editorial do jornal O Estadão destruindo e esculhambando decisões de Lula e do desgoverno Lula. Claro, algumas vezes com a chancela do próprio Congresso Nacional, porque lá no início, principalmente, o Lula tinha muito dinheiro para distribuir ali nas emendas, né? Então o Lula estava conseguindo aprovar quase tudo que ele queria. Era muito dinheiro. O Lula que criticou tanto, né, as emendas parlamentares durante os debates, vocês lembram? Debates, né? Ele prometendo, emenda parlamentar. Ele usou e abusou das emendas parlamentares, mas distribuiu muito dinheiro para que ele alcançasse os seus objetivos, para que os deputados e senadores aprovassem aquilo que ele queria. Só que chegou num determinado momento que o Lula quebrou o Brasil, distribuiu tanto dinheiro, foi tanta gastança, tanto luxo, que o dinheiro acabou, e num determinado momento o Lula ficou sem dinheiro, porque ele quebrou o Brasil. O Congresso Nacional virou as costas para o Lula, passou a não aprovar o que ele queria, e o Lula está nesse desgaste com o Congresso aí, nesse último ano eleitoral que tem destruído a sua campanha. É isso que dá, né, gente? Tá? Jorrou tanto dinheiro no início, ficou sem dinheiro pro final e tá fazendo muita falta, porque o Lula é assim, é toma lá, dá cá. Eu quero que vocês aprovem isso aqui, toma aí o dinheiro. É isso aí. Inclusive, durante a sabatina do Jorge Bessias, saiu na imprensa que ele jorrou muitos milhões, né? De emendas parlamentares. Acho que é bilhões, né? Mas mesmo assim ainda não adiantou e o Bessias foi derrotado assim mesmo. E agora, gente, tá? Um vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito. É ele, nosso querido Magno Malta, gente, eleito pelo Estado do Espírito Santo. Detonou o Lula. A esquerda é podre, falsa, hipócrita. Não caiam nessa. É uma armadilha, gente, do Lula e do PT pro povo brasileiro. Ele já derrubou a fita. O deputado Magno Malta derrubou a fita do Lula. E decidiu revelar para vocês, gente, tá? Mais uma podridão, hipocrisia
covardia, crueldade e perversidade do Lula, que ele está preparando para o povo brasileiro. Mas tem a gente aqui para revelar toda a verdade. Vejam só. A carta de Lula aos evangélicos. Todo período eleitoral tem essa carta, né, do Lula aos evangélicos. Se comprometendo não sei com o quê. Se o compromisso fosse dizendo a partir de agora, eu creio nos valores cristãos e reconheço os nossos erros cometidos, especificamente os erros cometidos ao negar, sabe, a vida, dizendo arrependido-se de ter sido abortista ao longo desses anos, pregando a morte de crianças inocentes no útero da mãe, fazendo devoções e vivendo dominado, orientado por deuses ocultos que agem no mundo das trevas, muito longe daquilo que nós cremos na palavra de Deus. Que não zomba da família tradicional, dos valores, pai, mãe, filhos, ao ponto de dizer, estamos cansados desse discurso velho que nós lutamos contra há tanto tempo, de família tradicional. Ainda somos obrigados. Se arrepende. Está arrependido de ter batido no peito e dizer que tem orgulho de ser chamado de comunista. Quem são os comunistas, afinal de contas? São pessoas que pregam teorias, teses, criam ideologias contrárias à palavra de Deus, à família tradicional, ao direito à propriedade, à paternidade, à maternidade. O que é que ele quer com isso? Que nós o aceitemos com as suas crenças, seus valores, com desrespeito à nossa fé, à nossa crença, com ameaça à prisão de pastores, de padres, juntamente com seus assessores, a tentativa de nos calar, de nos amordaçar e nos cegar diante dos problemas graves que vive o país, na área da economia, na área social, relatação de crianças, a pregação do seu Ministério da Saúde, de seus conselhos de saúde, do CONANDA, que devia proteger as crianças, deveria gerir políticas para isso e não faz. A proteção a bandidos, a aqueles que roubam, subtraem, que têm com dificuldade, compram um bem para o seu uso como um celular. Quando ele fala que alguém rouba um celular, que é vítima da sociedade para tomar uma cervejinha, celular não custa menos de 3, 4 mil reais. Quando ele é simples, Lula. Um celular que passa disso vai a 8, 10 mil reais. É simples, não é? Tomar o patrimônio de alguém. E o senhor, sob sua orientação, o senhor Flávio Dino, que é um discípulo do Lênin, quem mais matou nesse mundo em nome de uma ideologia foi o Lênin. E ele é discípulo do Lênin, um comunista juntamente com o Lewandowski. Eles querem humanizar os pequenos crimes. É até uma afronta humanizar os pequenos crimes. Passa a mão na cabeça de vagabundo. E essa mais nova agora, depois da eleição do... Missão dada, missão cumprida, que será o corregedor-geral da nação, da federação, e tem um plano para rever penas de gente que matou, que sequestrou e que está transitada e julgada, mas é para rever penas. A gente sabe qual é a intenção. A intenção é criar um nicho de votantes, famílias de presidiários, de ex-presidiários, quando nós, na verdade, agimos e queremos de forma diferente. Aqui quem comete crime, que sofra para lá, que chore para lá, a família da vítima, porque direitos humanos nunca quis saber de vítima e nunca vai querer saber do sofrimento ou se está precisando de alguma coisa, mas é passar a mão na cabeça do bandido. Tá aí, gente, tá? Magno Malta esculhambou o Lula aqui nesse vídeo, né? A carta que todo ano eleitoral o Lula vai lá e solta para os evangélicos. É uma carta ou é uma confissão? Ou é um arrependimento, né? Do que ele protegeu nos meses anteriores, nos anos anteriores. É isso aí, gente. Magno Malta disse absolutamente tudo aqui nesse vídeo. Revelou, desmascarou o Lula, né? Isso aqui, na verdade, gente, é um vídeo do Magno Malta, do senador, né, Magno Malta, desmascarando o Lula, mostrando a verdadeira face, mostrando o que é o Lula verdadeiramente para o povo brasileiro. Compartilhe esse vídeo, gente, tá? É muito importante que vocês compartilhem o máximo possível. Pessoal, eu tive acesso aqui a uma informação, daqui a pouco, tá? Eduardo Bolsonaro solta uma bomba sobre atentado contra o Flávio Bolsonaro. É gravíssimo, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, mas antes, eu preciso trazer aqui uma outra informação que gerou pânico em Brasília. Que é isso aqui, militante de esquerda confessa ameaças de morte contra o Zuco, gente, tá?
é muito mais grave do que vocês imaginam. O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados identificou o autor de uma série de ameaças de morte dirigidas ao deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Ele é pré-candidato, gente, para ser governador do Rio Grande do Sul, ao governo do Rio Grande do Sul. E ele está sendo ameaçado de morte por um militante de esquerda. Então, a polícia conseguiu identificar esse militante de esquerda. E ele confessou e admitiu que pode fazer o pior contra o parlamento, contra o deputado. Numa das postagens feitas em setembro passado, o usuário comentou um anúncio de participação de Zucco num desfile de Porto Alegre. Perdi a oportunidade de estourar a cabeça desse defensor de meu Deus, bolsonarista safado, escreveu o militante. Em outra publicação afirmou que garantiria a ida do parlamentar para o inferno. Meu Deus do céu. O que esses esquerdistas têm coragem de fazer? O responsável pelas ameaças a Zucco. A investigação apontou como responsável pelas mensagens Cleomar dos Santos, de 47 anos, morador de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e funcionário de uma empresa do setor de bolsas. Ele prestou depoimento na 3ª Delegacia da Polícia do Estado. Segundo os investigadores, ele admitiu ser o dono da conta utilizada para os ataques. Durante o interrogatório, afirmou que as publicações tiveram motivação política e declarou ser militante de esquerda e do PT. Esse aqui, gente, tá? É o criminoso, é o bandido que confessou ser militante de esquerda e do PT. E o pior, ele confessou que sim. Confessou ser o autor dessas ameaças de morte contra, se Deus quiser, o futuro governador do Rio Grande do Sul, o Zucco. Gente, é inacreditável. É aquele ditado que eu sempre repito para vocês: se eu não posso vencer o inimigo, eu vou abater o inimigo, eu vou eliminar o inimigo. Guardem bem aqui esse rosto que eu fiz questão de colocar aqui na tela para vocês conhecerem o bandido criminoso, militante de esquerda. Ele confessou que é militante de esquerda, disse que iria destruir, ia mandar o deputado Zucco para o inferno. É surreal. Tá aqui o comentário, ó. Perdi a oportunidade de estourar a cabeça desse defensor de pedófilo, não posso nem terminar, bolsonarista safado. Esse foi o comentário. E o deputado Zucco tá correndo gravíssimo risco de morte. Agora, gente, a pergunta que eu tô me fazendo é: esse homem tá preso? Tá atrás das grades? Ou ele tá por aí livre, leve e solto e pode cometer esse crime a qualquer momento? Santos também disse que escreveu as mensagens no calor da emoção e negou qualquer intenção de colocar as ameaças em prática, ao comentar a publicação em que mencionava estourar a cabeça do deputado, afirmou estar arrependido e pediu desculpas. Simples assim, né, gente? Estou arrependido, peço desculpas, deixa eu ir embora. Parlamentar precisou de escolta policial. Diante da gravidade das mensagens, o deputado Zucco passou a contar com escolta da Polícia Legislativa durante deslocamentos e cumprimentos públicos no Rio Grande do Sul. 2 agentes acompanham o parlamentar em viagens à capital e ao interior do estado. Tenente-coronel da Reserva do Exército, ex-líder da oposição na Câmara, Zucco foi orientado a reforçar a segurança pessoal em razão do ambiente de polarização política. Nos últimos anos, ameaças contra autoridades passaram a receber maior atenção das forças de segurança. O cenário se intensificou depois, do golpe sofrido pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na barriga, durante a campanha eleitoral presidencial de 2018. Tá aí, gente, tá? Casos semelhantes também atingiram outros parlamentares. Um estudante chegou a ser detido no Espírito Santo por ameaçar de morte o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, pelas redes sociais. Então, o deputado Nicolas Ferreira foi ameaçado de morte e agora esse indelinquente, esse criminoso, esse bandido aqui, ameaçou de morte
fez gravíssimas ameaças de morte contra o deputado federal, o ex-líder do PL no Congresso Nacional, deputado Zucco, gente, tá? E só Deus, gente, tá? Para ter misericórdia e proteger os nossos parlamentares, porque, segundo aqui o Flávio Bolsonaro, não só, isso não está acontecendo só com o deputado Zucco, está acontecendo também com o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também corre grave risco de morte. Eduardo, tá aqui o comentário, Eduardo diz que Flávio corre risco de ser assassinado. O Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, fez uma confissão que chocou a direita nesse dia de hoje, gente, tá? Deixou a direita muito apreensiva. Vejam só o comentário. Mas a gente tem que conhecer contra quem que a gente está lutando. Porque já assassinaram, né, o líder das pesquisas lá da direita da Colômbia, o Miguel Turbay Uribe, assassinaram o Fernando Villavicencio no Equador, facada no Bolsonaro, tiro no Trump. Isso para citar alguns casos aqui na nossa região, nas Américas. E é sempre quem? É sempre alguém de direita. É sempre alguém de direita que toma a pior. E a esquerda depois vai com cara de santo. Não fiz nada. É o famoso apito de cachorro. Sabe o que é o apito de cachorro? É aquele apito que você coloca na boca, você sopra. Os seres humanos não escutam, mas o cachorro escuta. Devido ali às vibrações, alguma coisa que tem, né, no som. Mas é isso que acontece. A esquerda fica incentivando esse tipo de conduta e depois, quando ela acontece, a esquerda fala: "Ih, eu não sabia de nada". Mas eles fazem o quê? Eles aceitam utilizar a violência como instrumento político. Então eu acho que o Flávio tem que tomar muito cuidado com a segurança dele. Cada vez mais vai valer mais a pena assassiná-lo. Porque se tirar Flávio, quem é que resta? Restam as pessoas que a gente conhece aqui da direita, né? Porque a gente comenta sobre esses assuntos. Agora, vá lá no interior da Bahia, vá lá em Riachão, em Pé de Serra, ou em próprio Lem, perguntar para o pessoal quem é Zema, quem é Caiado, quem é Renan Santos, ou quem é qualquer uma dessas figuras. Então vai ser uma eleição entregue de bandeja para o Lula. Então é contra isso daí que a gente está lutando. E assim a gente tem que saber. É isso aí, gente, tá? Então, segundo Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro corre grave risco, forte risco de ser assassinado. Por isso que, gente, que a segurança do Flávio Bolsonaro teve que ser triplicada. Ele só anda agora com colete à prova de bala, à prova de qualquer coisa, né? Até mesmo do que aconteceu com o Bolsonaro. É muito grave, gente, porque esse é o modus operandi da esquerda, desses psicopatas esquerdistas, militantes de esquerda. O outro lá confessou que é militante de esquerda, é militante do PT. E se eles não querem que a direita vença a eleição, se eu não posso vencer, se eles estão vendo lá nas pesquisas que são feitas nos estados, né? Estão vendo nas pesquisas que o Flávio está subindo, está crescendo. Poxa, é uma grande ameaça para o Lula ou para um parlamentar de direita. Se a gente não vai vencer, vamos abater. Vamos eliminar o inimigo. É assim que eles pensam. É com esse tipo de gente que o Flávio Bolsonaro está lidando. É com esse tipo de gente que o deputado Zucco está lidando. E está lá, andando com escolta policial duplicada. Flávio Bolsonaro triplicou a escolta policial. Precisa, gente. Vocês viram o que tentaram fazer com o Jair Bolsonaro, com o Donald Trump, candidato lá na Colômbia, que foi assassinado. Levou um tiro. É muito grave. E agora, gente, para finalizar, Alexandre de Moraes acaba de tomar decisão sobre Eduardo Bolsonaro. E para surpresa zero de ninguém, Moraes rejeita pedido para adiar e mantém julgamento de Eduardo Bolsonaro nesta terça-feira. A impressão que eu tenho, vendo de fora, é que o ministro Alexandre de Moraes não vai descansar enquanto não ver Eduardo Bolsonaro inelegível, fora de qualquer possibilidade de ocupar algum cargo na política. Na verdade, eu vou até mais além. Eu acho que o sonho do Alexandre de Moraes é ver o Eduardo Bolsonaro preso. Não contenta só com o pai, tem que pôr o filho também. Porque é impressionante, parece algo pessoal. Porque se você for olhar, poxa, que crime que o Eduardo Bolsonaro cometeu? Mas eles dão um jeito, parece dar um... Meu Deus! Tá aqui, gente, a notícia saiu agora, ó. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou nessa segunda-feira o pedido da Defensoria Pública da União, né, para adiar o julgamento do deputado cassado e autoexilado dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a Defensoria Pública da União agiu contra Alexandre de Moraes. Ela foi lá e pediu para que esse julgamento fosse adiado. A DPU, gente, tá? Foi contra o Alexandre de Moraes, pediu o seguinte: olha, a gente quer que o Eduardo Bolsonaro seja julgado pela
pelo plenário. E mesmo assim, mesmo a DPU agindo contra Alexandre de Moraes, ele dobrou a aposta, falou, não, a minha decisão segue intacta. Então ele não atendeu o pedido da DPU. Então tá aí. Então ele rejeitou nessa segunda-feira o pedido da DPU sobre o envolvimento do Eduardo Bolsonaro. Segundo a investigação, o ex-deputado teria atuado para interferir no andamento da ação que apura a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 22, processo que resultou na condenação do ex-presidente Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não designou um advogado para representá-lo no processo. Com isso, a defesa dele está a cargo da DPU. E a própria DPU que peitou Moraes, né? Peitou Moraes, falou, a gente quer odiamento, a gente quer que ele seja julgado pelo plenário. Mesmo assim, o Moraes não recuou, triplicou a aposta e mantém aqui o julgamento que está previsto para acontecer agora, ó, nesta terça-feira. Alguém aí foi pego de surpresa, gente? Eu não. É que se tratando de Alexandre de Moraes, sobre Bolsonaro, sobre Flávio Bolsonaro, sobre qualquer um do clã Bolsonaro, desembargador, atual advogado, doutor Sebastião Coelho, acaba de explodir uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Assistam com muita atenção, porque o que ele descobriu é devastador, é desesperador para o ministro Moraes. E tem a ver com o que está acontecendo nesse momento com Jair Messias Bolsonaro. Vocês vão entender tudo assistindo até o finalzinho, vejam só. Bolsonaro e os 90 dias da prisão. Esse prazo está chegando ao seu final. O correto será Bolsonaro permanecer em casa, mas sem as restrições que foram impostas por Alexandre de Moraes. Qual a necessidade de tornozeleira eletrônica se ele está sob vigilância policial? Qual a necessidade de impedir que Bolsonaro receba visitas de familiares e amigos, como está previsto na Lei de Execução Penal, que é de 1984? Você poderá dizer, olha, mas ele está em tratamento de saúde, não necessita visita. Ao contrário, aí é que necessita mesmo a visita. Eu acabei de fazer uma cirurgia e no meu primeiro dia na UTI já recebi visitas, porque a visita ela traz uma alegria, um alento ao coração de quem está numa situação difícil de saúde. A manutenção de Bolsonaro em casa, mas nas condições que Alexandre de Moraes impôs, caracteriza tortura, prevista na Lei 9.455. Isso aí é uma satisfação pessoal, não é um cumprimento da Lei de Execução Penal. Então eu espero, sinceramente, que Bolsonaro seja mantido em casa, mas sem essas restrições, e que Alexandre de Moraes não caia na loucura de mandar Bolsonaro de volta para o presídio militar. Que não caia nessa loucura. Nós estamos atentos e dizer para você, presidente Bolsonaro, nós estamos juntos. Alguns estão aí usando seu nome para a política, mas eu estou aqui para dizer que sou seu aliado na causa e deixar aqui o meu abraço e o meu conforto para a Michele, que está num sacrifício pessoal em prol da causa do seu marido. Um abraço a todos, paz a todos. É isso aí, gente, tá? Bolsonaro em primeiro lugar. Inclusive, a Michele Bolsonaro foi até questionada, né? Por que você não está aí, né, na campanha para o Flávio Bolsonaro? Ela disse, olha, primeiro eu vou focar no meu marido, na saúde do meu marido, e no momento certo ela vai embarcar na campanha de Flávio Bolsonaro, gente, para desespero de muita gente da esquerda que está falando que a Michele Bolsonaro abandonou o Flávio Bolsonaro. Não é isso, a questão da Michele é questão de prioridade. A prioridade para ela agora é a recuperação da saúde do Bolsonaro. Para ela, o que mais importa agora é a recuperação da saúde do Jair Bolsonaro. E ela deixou bem claro que no momento certo, né, no momento mais decisiva, ela vai estar ali apoiando o Flávio Bolsonaro, que
foi o indicado do marido dela, do próprio Jair Bolsonaro. Claro que a Michelle não vai abandonar o Flávio Bolsonaro. E aí, gente, vocês gostaram aqui das falas do Dr. Sebastião Coelho? É muito importante, né? E vocês, assim, gente, tudo que vocês ouviram aqui do Dr. Sebastião Coelho, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes vai ter coragem de tirar a prisão domiciliar do Bolsonaro e enviar ele para a cela novamente? Principalmente depois aí que a equipe médica do Bolsonaro disse que ele teve uma piora no seu quadro de saúde aí nos últimos dias. Vocês acham que o Alexandre de Moraes vai ser tão cruel, tão perverso, por uma questão pessoal, por uma satisfação pessoal? Vocês acham que ele vai ter coragem de mandar o Bolsonaro, mesmo doente, de volta para a cela, para regime fechado? Vocês acham que ele vai ter esse requinte de crueldade com o Bolsonaro? Coloca aqui embaixo aí a opinião de vocês. E agora, gente, eu vou colocar aqui agora na tela, eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para assistir esse vídeo que eu vou colocar aqui agora, porque esse aqui eu prometo para vocês que vai